Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, na circunstância concreta do seu dia, da sua história, das suas vivências, aí onde você está, não importa onde esteja, mas na circunstância concreta do seu dia, ore comigo, ore conosco, ore com esta linda comunidade Lux Divina, para enaltecermos, exaltarmos o Senhor da vida, aquele que dá sentido à nossa existência. Oremos, ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, cara irmã, o Evangelho deste dia é extraído de São Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Jesus retirou-se para o mar com os discípulos. Seguiu uma imensa multidão vinda da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além Jordão e das cercanias de Tiro e de Sidónia. Veio ter com ele uma grande multidão, a ouvir dizer o que fazia. Disse aos discípulos que lhe aprontassem uma pequena barca, a fim de não ser oprimido pela multidão, pois tinha curado muita gente, e por isso os que eram atormentados por enfermidades caíam sobre ele para lhe tocarem. Os espíritos impuros, ao vê-lo, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Esta frase de Neemias, capítulo 8, versículo 10, parafraseada por mim, se tem tornado realmente uma frase, não vou dizer uma frase de autoajuda, não é uma frase de autoajuda, é uma frase do Senhor que, colocada na boca e no coração, desperta no coração do cristão esta certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco e que, portanto, a alegria do Senhor será sempre a minha força, será sempre a sua força e será sempre a nossa força. Caro irmão e cara irmã, com esta introdução, mergulhemos no texto. O que é que a palavra hoje nos quer dizer? O que é que a palavra hoje nos quer transmitir? Isto é importante e é fundamental. A primeira pergunta que o cristão deve colocar diante da palavra, ou no confronto com a palavra, o cristão deve perguntar-se: o que é a palavra de Deus me quer dizer? Qual é a mensagem que o Senhor pretende transmitir para a minha vida concreta? Ou seja, a palavra não é algo abstrato, algo que está fora da realidade humana. Não, ela vem à minha vida para transformar a minha vida. Que a minha vida esteja impregnada pela palavra e que a palavra esteja impregnada pela minha vida, que é mais difícil. Mas a verdade, caríssimos irmãos e irmãs, é esta certeza de que quando lemos a página do Evangelho, nós percebemos que há uma história concreta, há um evento salvífico, há uma história de salvação, uma história de superação, se quisermos. Há uma história de superação. Há homens e mulheres que, olhando para a própria conduta, pela própria condição, pela própria personalidade, pela própria realidade, pedem, imploram ao Senhor, e estas pessoas são transformadas, são curadas, são renovadas. A elas é restituída a salubridade física, espiritual, emocional, psicológica, afetiva,
a todos que encontram o Senhor e abrem o próprio coração, têm a possibilidade de viver esta realidade de maneira bela. E olhando agora ainda mais para este texto, Jesus retirou-se para o mar com os discípulos. O mar aqui evocado é certamente o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, não é um mar. Mas a verdade é que o mar continua a ser esta imagem do mundo aonde os discípulos enfrentam as dificuldades e as vicissitudes da vida. O mar, na linguagem bíblica, será sempre, e na mentalidade, na cosmovisão, ou seja, a maneira como o homem antigo olhava para o mar. Basta pensar nos relatos dos descobrimentos, não é uma expressão muito correta do ponto de vista histórico, mas basta pensar no relato das aventuras dos navegantes que foram pelo mundo inteiro, e percebemos que o mar foi sempre algo difícil de controlar, de dominar. E quando Jesus retira-se para o mar com os discípulos, a ideia central que nos quer transmitir o evangelista é que aqui está aquele que tem poder sobre aquilo que mais os homens temiam, sobre aquilo que mais os homens achavam que nunca poderiam dominar ou controlar. E aqui está ele, Jesus. E, portanto, quem é que pode dominar e controlar o mar? Sou o próprio Deus, o Criador, aquele que não permitiu que o mar pudesse frenar, travar. E então, esta é uma ideia fundamental. E Jesus vai com o mar com os discípulos. Por que é que vai com os discípulos? Porque Jesus pretende que os discípulos experimentem na própria pele, primeiro, esta certeza de que o mar é imenso, o mar, perdemos de vista a dimensão do mar, mas Jesus quer que eles experimentem que ali está aquele que é capaz de caminhar sobre as águas, aquele que fala imperiosamente ao mar e o mar obedece. Verá esse momento em que eles dirão: mas quem é este que fala imperiosamente ao mar e o mar obedece? Caríssimos irmãos e irmãs, isto são traços característicos do Messias, do Senhor. E continua o texto dizendo: seguiu uma imensa multidão vinda da Galileia. Ou seja, a palavra de Jesus atrai, né? A palavra de Jesus atrai. E basta recordar Jesus crucificado. Jesus crucificado atraiu o mundo inteiro a si. Mas ele já havia profetizado: eu atrairei todos a mim. E, portanto, quase que recordando a imagem de Moisés que no deserto, erguendo a serpente, todos ficavam curados. Agora é Cristo o verdadeiro Moisés, mas a verdadeira serpente que cura. Já não é a serpente de Moisés, mas é o próprio Cristo que cura. E, portanto, nós a partir daqui percebemos que o Senhor tem um desígnio muito profundo. O Senhor tem um desígnio muito profundo. E continua o texto: da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de além Jordão e das cercanias de Tiro e de Sidónia, veio ter com ele uma grande multidão, a ouvir dizer o que ele fazia. A questão do testemunho. Aqui entra literalmente a questão do testemunho. Eles ouviam o que Jesus fazia e, portanto, todos iam atrás. Porque é que nós hoje não temos essa força de fazer com que todos venham atrás, para que todos sigam o caminho da nossa fé? Porque é que as nossas igrejas estão vazias? O que é que se passa com esta... na Europa, não é? Porque noutras paragens o povo continua sedento de Deus. Eu tinha um professor que é o Armando Mateo, foi meu professor de Teologia Fundamental em Roma, e ele dizia muitas vezes: o cristianismo não é uma religião para ricos, é uma religião para pobres. Em que sentido? E não é a teologia da libertação. Só o coração que sabe despojar-se, só o coração que sabe esvaziar-se, será capaz de viver o encontro com Jesus. Quando um coração vive apegado, materialista, e isso independentemente do contexto em que a pessoa vive, se vive num país pobre ou num país rico, independentemente desta realidade, há esta certeza de que só um coração despojado poderá viver verdadeiramente o encontro com Cristo Jesus. Portanto, o despojamento,
a realidade canótica da vida cristã, ou seja, a realidade canótica significa esta realidade de esvaziar o próprio coração de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não leva a Deus, de tudo aquilo que pode representar um obstáculo nesta relação com o autor da vida, Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, o Senhor todos curava e todos queriam tocar em Jesus. Hoje, que seja este o teu desejo mais profundo, que seja este o meu desejo mais profundo, que o Senhor toque na minha vida, que o Senhor toque no meu coração, que o Senhor toque no mais profundo e possa transformar-me para que eu seja uma nova criatura, para que tu sejas uma nova criatura. Deixa-te tocar pelo Senhor, deixa que o Senhor seja o Senhor da tua vida. Sem Ele não há sentido na vida. Sem Jesus, a vida é vazia. Sem Jesus, a vida não tem alegria, não tem cor. A vida é esse vazio da realidade que acontece aqui, termina aqui, o mundo acaba aqui, começa... Não, mas com Jesus há um além, há uma vida bela, uma vida autenticada na realidade de Deus e, portanto, deixa-te apenas inundar pela presença do Senhor, que Cristo nosso Senhor, tal como viveram os santos, os mártires, tal como viveu Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, tal como viveu São José, homem justo, diz a palavra, tal como viveram os justos do Antigo Testamento e os justos do Novo Testamento, que este seja o nosso caminho, que esta seja a nossa realidade. A alegria do Senhor é a nossa força, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.